Bom dia, irmãos. A Deus seja dada toda a honra, toda a glória, amém? Vou te convidar a baixar a sua cabeça nesse momento e repetir uma oração comigo. Senhor Deus, em nome de Jesus, ensina-me, Senhor. Ó Pai, não impeça o fluir da Tua palavra em minha vida, provocando transformação, mudança e atitudes, em nome de Jesus, amém, amém. Glória a Deus, irmãos, é um prazer, uma honra estar aqui. Não é peso, é prazer, é honra, é glória, porque como é maravilhoso poder servir ao Senhor. Muito bom, né, pastor Abílio? Fico feliz de vocês estarem aqui, o pastor Abílio e a dona Neide. Muito feliz. Começou o culto, eu fiquei apreensivo, né, Geraldo? Para que o pastor Abílio e a dona Neide estivessem aqui. Uma igreja com propósito. Vira para o irmão do seu lado aí, me ajuda a pregar, por favor, e fala assim: você é a igreja. Você mesmo. Você é a igreja, Maísa. Você é a igreja, eu sou a igreja. Você é a igreja, nós somos a igreja. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias, apesar de que vai estar ali. 1 Pedro 2, 1 Pedro 1, de 2 a 8. Deixa eu iniciar aqui o aleluia. Eu estou aqui com a nova versão de hoje, amém? Amém? Vocês foram escolhidos de acordo com o propósito de Deus, o Pai, e pelo Espírito Santo de Deus vocês foram feitos um povo dedicado a Ele, a fim de obedecerem a Jesus Cristo e ficarem purificados pelo seu sangue. Vocês tenham mais e mais a graça e a paz de Deus. Louvemos a Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, por causa da sua grande misericórdia. Ele nos deu uma nova vida pela ressurreição de Jesus Cristo. Por isso, o nosso coração está cheio de uma esperança viva. Assim, esperamos possuir as ricas bênçãos de Deus, guardadas para o seu povo. Ele as guarda no céu, onde elas não perdem o valor, e não podem se estragar, nem ser destruídas. Essas bênçãos são para vocês que, por meio da fé, são guardadas pelo seu poder de Deus para a salvação que está pronta para ser revelada nos fins dos tempos. Alegrem-se por isso, se bem que agora é possível que vocês fiquem tristes por algum tempo, por causa dos muitos tipos de provações que vocês estão sofrendo. Essas provações são para mostrar que a fé de vocês, que vocês têm, é verdadeira, pois até o ouro que pode ser destruído é provado pelo fogo. Da mesma maneira, a fé que vocês têm, que vale muito mais que o ouro, precisa ser provada para que continuem firme, e assim vocês receberão aprovação, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Vocês amam mesmo sem o terem visto e creem nele, mesmo que não o estejam vendo agora. Assim, vocês se alegram com alegria tão grande e gloriosa que as palavras não podem descrever. Amém? Irmãos, olha que maravilha é o propósito de Deus para você e para a igreja. Amém? Que coisa maravilhosa, que convite. Aqui, eu quando leio essa passagem, eu passo
uma revisão na minha vida. Tudo está aqui, principalmente quando fala das provações que estão passando. Que coisa linda, que motivação que nos dá. Eu poderia parar a palavra aqui, eu acho que Deus já falou muito, mas o Espírito Santo me motiva a continuar. E eu faço uma pergunta para vocês: qual é o propósito de Deus para a igreja? Qual é o propósito de Deus para você? A igreja precisa trabalhar alguns propósitos. Nos meus grupos, nós estamos estudando Uma Vida com Propósito, de Rick Warren, um livro maravilhoso. Nós já estudamos todos os livros, né, que o pastor Abílio já nos deixou, livros maravilhosos para edificação, para o discipulado, para oração, e estudamos o ano passado a santidade, e esse ano estamos estudando Vida com Propósito. No livro de Rick Warren, Uma Igreja com Propósito, ele destaca cinco pilares, né, de uma igreja com propósito. O primeiro pilar é a adoração. O Senhor disse, lá em João 4, 23 e 24, em que os verdadeiros adoradores o adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito e é necessário que o adorem em espírito e em verdade, amém? O Senhor exige que adoramos a Ele em espírito e em verdade. Espírito e em verdade. Mas o que implica adorar a Deus em espírito e em verdade? Ler a Bíblia, né? Orar, vir aqui nos cultos, ser assíduo. É isso que é adorar a Deus em espírito e em verdade? E aí, outros dizem que uma vida de oração. Outros dizem que frequentar a igreja sem faltar, tudo isso é adorar a Deus em espírito e em verdade. Mas adorar a Deus em espírito e em verdade é uma expressão cristã, que ela vem realmente, busca adoração no coração, na alma, na mente, na força, conforme a verdade revelada que é Cristo Jesus, amém? Adorar em espírito significa ter o coração alinhado com Deus, ser guiado pelo Espírito Santo. Adorar a Deus em qualquer lugar, não apenas aqui nos cultos, isso é adorar em espírito. Adorar a Deus em espírito é adorar a Deus em todas as tarefas que nós fazemos todos os dias. A adoração tem que estar presente em nossos lábios, em nosso coração, na nossa mente. Ao contrário, sempre. E adorar em verdade começa na base que ele tem, quem ele é e o que ele representa para cada um de nós, irmãos. O que ele representa para você? A verdade de Cristo representa o que na sua vida? É viver de acordo com os princípios de Deus, adorar a Deus com integridade e compromisso, adorar a Deus com um coração que busque viver segundo a sua vontade, segundo Ele. Você pode estar pensando aí no teu lugar: Mar, você está querendo demais. Eu não quero nada, irmãos. É Deus que quer isso de nós, de cada um de nós. Cada um. Você se encaixa nesse propósito? Ou você não é igreja também nesse propósito? Segundo propósito é a comunhão. Está lá em Atos 2, 41, 44.
Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Meus irmãos, já imaginaram se nós acordássemos de manhã e vivêssemos cada dia como se Jesus voltasse no final da tarde? Já imaginaram isso? Esse vai ser um dia que eu vou ficar em comunhão com os irmãos, porque Jesus essa tarde vai voltar. Como seriam nossas vidas, irmãos? O que seria das pessoas em nossa volta, abençoadíssimas? Seria um dia memorável. Se nós vivêssemos assim, nós estaríamos em comunhão com Deus e com os irmãos, amém? Que coisa! O estar preparado para encontrar-se com Jesus implica em crescimento contínuo. Contínuo. Busca contínua. Quando nós buscamos, nós crescemos, e aí acontece o que nós cantamos, é revelado a vontade de Deus em nossas vidas. É importante orar regularmente, também é importante chegar aos necessitados. Seus bens, seu nível social, o seu poder não significa nada no reino de Deus. Você pode ter o dinheiro do mundo, você pode ter o poder do mundo, você pode ser a pessoa mais influente em todas as redes sociais. Sabe o que significa isso para o reino de Deus? Niente, nothing, nada, nada. Eu vi uma foto essa semana que eu gostei demais. Estava lá um monte de caveirinha, só assim a cabeça, um monte de caveirinha. Aí estava lá, presidente dos Estados Unidos, a caveirinha. Presidente da China, o primeiro-ministro da China, tal, rico, pobre, japonês, direita, esquerda, tal, jogador de futebol, tal, não sei o quê. Todas as caveirinhas eram iguais. Não tinha diferença. Não tinha diferença. Todas as caveirinhas eram iguais. Para o reino de Deus, irmãos, só tem uma diferença: quem é e quem não é. Quem é filho de Deus e quem só é criatura de Deus. Me ajuda nesse momento, pergunta para a pessoa do seu lado: você é filho ou você é criatura? Eu não quero saber o que responderam. Eu espero que aqui, conforme as minhas orações, só tenham filhos. Então, se aqui só tem filho, por favor, irmão, não viva como criatura. Se somos filhos, temos que honrar nosso pai e viver como filhos. É muito ruim quando você tem um filho e ele não te honra, não te obedece, não te respeita, não tem prazer em ficar ao seu lado, não tem prazer de falar que é seu filho. Isso é viver uma vida de criatura. Amém? Em Romanos 12:13 diz: cooperai com os santos nas suas necessidades, praticai a hospitalidade. Tem duas diferenças grandes que muitas vezes a gente confunde, né? É ser hospitaleiro, né? E receber alguém em casa.
Quando nós recebemos alguém na nossa casa, o foco é na gente, é na nossa família. Por quê? A família tem que estar todo mundo, até meio que disfarçar, está tudo bem, né? Dá uma disfarçadinha ali, o pai fala, ó, eu não quero discussão, eu já falei isso em casa, eu não quero você discutindo, eu não quero você, o mais novo e o mais velho, por favor, vamos manter as meninas, por favor, e tal, a Fefa até riu, vamos lá, vamos manter, o foco é na gente, no anfitrião, a hospitalidade, o foco, a hospitalidade que está falando aqui, cooperai com os santos nas suas necessidades, praticai a hospitalidade, o foco da hospitalidade é em quem você vai receber, é isso que está aqui escrito em Romanos 12:13, aí o que você faz? Você consulta o que a pessoa gosta de comer, você consulta que horas ela vai dormir. Quando a gente recebia o pessoal para translocal, nossa, era era uma coisa, a gente queria saber, a gente queria agradar, a gente queria que a pessoa se sentisse como se estivesse na casa dela. O foco da hospitalidade são as pessoas que você vai receber, é isso que busca aqui. Não importa se você vai receber, colocar numa mesa que tem um prato de sopa, não importa se ali uma cadeira está quebrada, não importa se realmente tem um rasguinho na cadeira ou no encosto, o que importa é fazer a vontade de Deus, é isso que importa, cumprir a palavra, cooperai com os santos nas suas necessidades e praticai a hospitalidade. Quando fazemos com amor e como se nós fizéssemos para Deus, tudo fica maravilhoso. É só focar no Pai, focar em Deus. Você se encaixa nesse propósito? Ou você não é a igreja também nesse propósito? Nós temos uma responsabilidade grande como igreja. Comunhão não é brincadeira. Comunhão, em muitas passagens da Bíblia, é uma ordenança. Deus não fica pedindo, se der, tenha comunhão. Vocês viram isso na palavra? Se der, dá um jeitinho e tenha comunhão. Não, irmãos. Não. Se você está sentado aqui e você é da família de Deus, pratique a comunhão. Se você tem alguma coisa contra algum irmão, contra alguma irmã, pratique a palavra de Deus. Se você acha que o irmão, porque ele tem uma ideologia diferente da sua, ele não merece a sua consideração, irmão, a caveira é a mesma, não tem diferença. Eu amo o Chiquinho, ele é corintiano, amo. Olhei o netinho dele e falei, esse menino é palmeirense, ele é lindo, olhos verdes. Você vê algum corintiano na torcida assim, lindo como ele, loirinho de olhos verdes? Não tem. Irmãos, não dá para cortar a volta de irmão, não dá para cortar a volta de irmã, você vai para o inferno. Você está brincando, você é filho e está brincando de ser apenas criatura. Não brinque com Deus. Se alguém te pediu perdão, beija o pé da pessoa e lava o pé dela. Ou Jesus está errado? Ou nós vamos continuar brincando de cristão? Você se acha mais santo do que alguém? Santo é abrangente, as condições estão aí.
Limpo não é quem toma banho e fica sentado sem se mexer. Limpo é quem se suja e se lava, se suja e se lava, se suja e se lava. Eu agradeço a Deus de vez em quando, porque Ele não conta meus erros. Porque a partir do momento que eu me arrependo e peço perdão, Ele passa a régua. E você fazendo distinção de irmão, as mulheres fazendo distinção de irmã, se você está bravo nesse momento, ou brava, glória a Deus, porque a palavra não é minha, isso não está aqui na palavra, é o Espírito Santo. Sabe para quê? Porque Ele quer você em espírito e em verdade, em comunhão verdadeira. Não existe meio propósito para Deus. Não existe. Olha, eu amo esse irmão, eu tenho um propósito maravilhoso, mas como ele não gosta de um certo público da igreja, ele vai cumprir esse certo público aqui que ele gosta. Não tem, irmão. Não tem gostar no reino de Deus, é amar. Amar. Então você se encaixa? Você se encaixa nesse propósito? Terceiro propósito, discipulado. Oh, glória a Deus! Quando eu ouvi falar de discipulado, quando eu cheguei nessa igreja, eu era ridículo. Hoje eu sou meio, mas eu era ridículo. Eu tenho vergonha de contar, mas eu vou contar. Tem que passar a vida limpo. Eu ouvi falar de discipulado. E a gente tinha um discipulado da liderança, que era domingo, à tarde. Aí um dia perguntaram, você não vai? Mas eu conheço a Bíblia. Nasci num lar cristão. Para quê? Acho que a pessoa olhou para mim e falou assim, Senhor, tem de misericórdia desse pobre coitado. Há 2 domingos atrás, eu cheguei para o Ed aqui e falei, Ed, você tem um tempinho por semana para esse pobre coitado? Por quê? Eu preciso de discipulado. E eu fiz muitos anos de discipulado. E hoje, graças a Deus, eu dou discipulado. Glória a Deus pelas pessoas que dão discipulado para os meus filhos. Eu não quero expor ninguém, mas se você faz discipulado ou dá discipulado, levanta a mão, por favor. Glória a Deus pela vida de vocês. Agora, meu irmão que ficou com a mão abaixada, vocês viram todos esses pastores, vocês conhecem outros líderes que não estiveram aqui. Façam discipulado, irmãos. O propósito de Deus inclui o discipulado. Portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos do mundo. Discipulado é um processo de aprendizagem, ou você já aprendeu tudo? Ele vem com a transformação. Um seguidor de Cristo se compromete a ser moldado à imagem de Cristo. Assim é mais do que uma mera prática religiosa. Não é isso. Não é uma série de reuniões, para te passar visão denominacional. Não é isso. Não é para ensinar quem é quem dentro da igreja, não é isso, não é. No discipulado cristocêntrico, Jesus é o modelo, o mestre, é o objetivo final. Ele nos chama não apenas para conhecê-lo, mas para segui-lo, para imitar o seu caráter e valores. Será que a gente
fica bem com o caráter e os valores de Cristo? Será que não é mais fácil da gente obedecer a palavra e fazer discípulo também? Ser um discípulo é abraçar inteiramente, tá? Os padrões de Cristo, inteira, a identidade do Filho de Deus. Existe o processo do discipulado. No processo do discipulado, nós temos identidade, transformação e missão. Primeiro, o discipulado restaura a nossa identidade como filhos amados de Deus, redimidos e chamados para sermos moldados à imagem do seu Filho. Está lá em Romanos 8, 28 a 30. Segundo lugar, ele promove transformação. Ou você já está transformado 100%? A obra pode parar? Eu vou dizer, quando nós já nos achamos que estamos 100% transformados por Cristo, a obra já terminou. Você quer ir? Vá, né? A obra já acabou, não precisa fazer discipulado, não precisa mudar nada, não precisa melhorar nada. Vá com Deus. E por fim, o discipulado nos impulsiona a missão de viver como sal e luz, sendo uma testemunha do Evangelho, contribuindo para a edificação do corpo de Cristo. E qual que é a importância do discipulado? A grande comissão, é o coração da grande comissão, e de fazer discípulos de todas as nações. Não é apenas uma prática opcional. Eu não optei pelo discipulado, sabe? E se você é líder e não tem discípulo, tem alguma coisa errada. Isso porque a importância do discipulado está em sua capacidade de transformar vidas, moldar o caráter cristão e equipar os santos para viverem como representantes do reino de Deus. Isso faz sentido para você? Você se encaixa nesse propósito? Ou você não é igreja também nesse propósito? Para você fazer discípulo só tem uma condição: ser discípulo. Quem procria ovelha? Ovelha. Quem faz discípulo? Discípulo. Quarto, servir. Eu fiquei pensando nos textos longos da Bíblia. Aí o Espírito Santo me confortou, sabe por quê? Marcos, se eles não tiverem a fim de te ouvir, a palavra eles vão ouvir. Fique em paz. Quarto propósito, servir. Então o rei, está lá Mateus 25, 34, 45, prestem atenção. Então o rei dirá aos que tiverem à sua direita: venham benditos do meu Pai, recebam como herança o reino que foi preparado para vocês desde a criação do mundo. Eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, fui estrangeiro e vocês me acolheram, necessitei de roupas e vocês me vestiram, estive enfermo e vocês cuidaram de mim, estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderam: Senhor, quando tivemos fome
e nós te demos de comer, ou com sede e demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermos ou preso e fomos te visitar? O rei responderá: digo a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim me fizeram. Amém? Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Pois eu tive fome e vocês não me deram de comer, tive sede e nada me deram para beber, fui estrangeiro e vocês não me acolheram, necessitei de roupas e vocês não me vestiram, estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. Eles também responderão: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou necessitado de roupas, ou enfermo, ou preso, e não te ajudamos? E ele responderá: digo a verdade, o que vocês deixaram de fazer para alguns desses mais pequeninos, também a mim deixaram de fazer. Vocês observaram aí o último versículo 25? O que vocês deixaram de fazer a alguns desses mais pequeninos, também a mim deixaram de fazer. Não adianta cortar a volta do necessitado, não adianta cortar a volta do irmãozinho. Deus nos colocou aqui para melhorar o mundo, e não mudar o mundo. Quem muda o mundo é Deus, mas nós podemos melhorá-lo, podemos. Fala para a pessoa do seu lado: você pode melhorar o mundo, você pode melhorar o mundo. Ele nos colocou aqui com um propósito. Qual é o seu propósito? O que fazemos pelos outros demonstra o que pensamos do que Jesus assinalou que deveríamos fazer. Se nós não fazemos, é porque nós não levamos em conta o que Jesus nos passou a fazer. É pesado, mas é a verdade. Dar de comer ao faminto, abrigar o desamparado, visitar os doentes. Meus irmãos, nós temos que acordar todas as manhãs, e melhorar o dia de alguém. Nós temos que acordar toda manhã e melhorar o dia de alguém, melhorar pelo menos o dia de uma pessoa. É difícil isso, irmão? Não é. Um dia lá na imobiliária, eu dei um abraço numa pessoa, abracei a pessoa: poxa, ó, Deus abençoe, que você tenha um dia maravilhoso e tal, não sei o quê. Aí a pessoa começou a chorar. Eu falei: por que você está chorando? Porque eu fui abençoado nesse momento. Não foi eu que abençoei, eu fui o transmissor. Mas tem coisa mais gostosa que um abraço? Que lugar mais gostoso de estar é dentro de um abraço, gente. Melhor que churrasco. Quando você precisa, é muito melhor. Não adianta você estar na churrascaria precisando de um abraço. A carne vai estar salgada, vai estar ruim, vai estar dura. Acorde todas as manhãs para melhorar o dia de alguém. Jesus muitas vezes comparou as ovelhas e os bodes. Ovelha e bode. A ovelha e os cabritos.
O cabrito é o filho do bode, né? Vocês devem saber. Eles pastam junto, muitas vezes pastam junto, mas tem uma diferença incrível entre eles. A ovelha, quando o pastor chama, ela vem. O bode, quando o pastor chama, ele dá de beijinho no ombro. Estou nem aí. O bode não vem. Ele precisa ser tocado para dentro. E se tiver uma parede dentro do estábulo do bode, com a cerca para fora, perdeu, mané. Porque ele pula, pode ser 3, 4 metros, ele dá um impulso na parede e pula para fora. E a ovelha fica olhando. Por isso que Jesus falou do quê? Da ovelha perdida, não do bode. Sabe por que Jesus nos compara com ovelhas? Porque a ovelha é o animal mais necessitado que existe. Nós todos, irmãos, não importa o orgulho que você tenha, você também é um necessitado de Deus, você também é um necessitado de Cristo. Essa parábola fala da misericórdia que todos nós podemos brindar diariamente. São gestos que não requerem nem riqueza, nem habilidade, nem inteligência. Servir não requer nada disso. Requer vontade de obedecer a Deus. Jesus demanda a nossa participação pessoal, nosso propósito em atender às necessidades uns dos outros. Produza frutos onde Deus te colocou. Tem um conto judaico que diz assim, que o rei Salomão estava andando, dentro do palácio, junto com o servo mais amado, que mais servia, o cara era top. E nisso passou o anjo da morte e ficou olhando para o servo. Olhando. E aí o servo perguntou para o rei Salomão: Senhor, quem é esse? Ele falou: é o anjo da morte. Falou: mas o senhor viu como ele olhou para mim? O rei Salomão falou: eu vi. Por isso, eu vou mandar você agora lá para a Índia, longe dele. Vai para a Índia e me serve lá por um tempo. Eu não quero perder você, você é precioso para mim. E o servo imediatamente foi. Andando mais para frente, Salomão cruzou com o anjo da morte de novo e perguntou para ele: por que você olhou para o meu servo daquela forma? E ele disse: Senhor, eu achei estranho. Por quê? Porque eu vim, recebi a ordem para levá-lo, mas levar ele na Índia, da Índia eu ia levar ele embora, mas ele está aqui. Então Salomão já tinha obedecido, já tinha mandado ele para a Índia, porque era lá que ele ia morrer. Isso pode acontecer com a gente, irmãos. Sirva, produza frutos onde Deus te colocou. Irmãos, eu vou falar uma coisa um pouco forte agora. Que vida chata, que vida pobre, se você não produziu nenhum fruto onde Deus te colocou até agora. Você não produziu fruto no trabalho, você não produziu fruto onde você mora, você não produziu fruto onde você vive, você não produziu fruto na sua família, você não produziu fruto nos seus relacionamentos. Irmão, está fazendo sombra nesse mundo? E o poder de Deus na sua vida, onde que ele está? E o poder de reprodução espiritual, onde está?
Sabe por que você não produziu? Não é por falta de capacidade, porque é o Espírito Santo que nos capacita. É por falta de disposição. Disposição. Se disponha. Senhor, eu quero. Eu não quero escutar o Vilela falar aquela coisa para mim. Eu fiquei chateado. Glória a Deus. Fique. Eu também fiquei. Quinto propósito, evangelismo. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Oh, glória! Jesus outra vez se identifica com o Pai. Ele declarou para os seus discípulos de onde vinha a autoridade dele. Aí ele fez uma encomenda para os seus discípulos. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Fala para a pessoa do seu lado: a vós, você mesmo. Quando Jesus te encarrega de uma tarefa, você, por favor, fica atento, porque quem mandou foi Deus. Jesus nos mostrou com palavras e feitos como levar a cabo a tarefa que Ele nos encomendou. Aí, para encerrar, como o Pai enviou a Jesus, Jesus envia os seus seguidores, enviou você, enviou a mim, enviou todos nós. Eu acho demais, gente, demais, quando tem alguém aqui e fala: não, isso aqui é aqui, ó, que nós estamos evangelizando. Glória! Parabéns! Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Oh, glória! Olha que lindo! Geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Isso vocês gostam, eu também gosto. Oh, glória! Estou em cima do bolo, estou só ali no glacê. Só que aí vem: para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Gente, temos que trabalhar. Os cristãos muitas vezes falam do sacerdócio de todos os crentes. Na época do Antigo Testamento, como é que você se chegava a Deus? Através de um sacerdote. Nenhum de nós podíamos chegar a Deus. E os sacerdotes iam na presença do Santo dos Santos, vocês sabem, amarrados. Porque se ele tivesse um pecado não confessado, ele morreria na presença de Deus. Aí Jesus veio, oh glória, Jesus veio, morreu por nós e ressuscitou. Quando Jesus disse naquela cruz: Pai, a Ti entrego a minha vida, o véu foi rasgado. Isso foi uma das coisas mais maravilhosas. Muitas coisas maravilhosas aconteceram. Pessoas ressuscitaram quando Jesus morreu ali naquela cruz. Muitas pessoas ressuscitaram. O céu virou noite. Mas a mais impressionante foi o véu se rasgar. O nosso acesso a Deus ficou muito mais fácil.
A intimidade nossa com Deus foi restaurada através de Jesus. Só que a ordem ficou: para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A ordem é que nós levemos para todos que não conhecem a palavra o acesso a Deus. Isso é obrigação nossa, a obrigação de cada um de nós, levar esse acesso a Deus. Você sabia que antes nós não tínhamos acesso a Deus no Velho Testamento? E através de Jesus, você pode se achegar a Deus. Já falou isso para alguém, irmão? É uma verdade suprema que está na palavra, é muito fácil. Eu sou um agente de divulgação da palavra de Deus. Deus quer ter acesso a você da mesma forma que você tem acesso a Deus. O véu foi rasgado, você não precisa de interlocutor nenhum. Deus está te esperando. Amém? Glória a Deus. Quando estamos unidos com Cristo, como membros do seu corpo, unimos-nos à sua tarefa de reconciliar a Deus todos os homens. Amém? Glória a Deus. Servir a Deus faz sentido para você? Faz? Está no propósito de Deus? Servir a Deus? Irmão, se você não serve, você não serve. Se você não serve, você não serve. Mas se você serve, você serve. Amém? Deus abençoe. tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.